Graça e paz. Queridos, hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero mais uma vez aproveitar o fôlego da vida, a oportunidade de viver, de existir, de respirar, para poder falar da palavra de Deus, de usar então as redes sociais e a plataforma de YouTube para pregar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, muito relevante e muito pertinente para os nossos dias. Eu quero falar sobre o jejum. Sim, sobre o jejum. Nós precisamos entender a verdadeira finalidade do jejum. O que é o jejum? Como jejuar? Como não jejuar? Qual o propósito do jejum? Qual a finalidade do jejum? O que a Bíblia ensina sobre o jejum? É mandamento jejuar? Será que o jejum era simplesmente uma prática observada somente para os judeus? Era mandamento? Sim ou não? É mandamento para nós? Sim ou não? De facto, nós vivemos em um tempo e em uma geração onde muitos fiéis são oprimidos pelos seus líderes e são ensinados de forma errada a respeito do jejum. Muitos colocam um jugo muito grande em cima dos seus fiéis. E muitas vezes, muitos crentes, eles jejuam, mas eles não entendem. Eles nem entendem a motivação. Por que jejuar? Eles não entendem a finalidade do jejum. Eles não entendem o propósito do jejum. Eles não entendem o que é jejuar e como jejuar. Muitos jejuam desprovidos, divorciados do próprio Deus. Então, a questão é, o que a Bíblia ensina sobre o jejum? O que a Bíblia nos diz sobre o jejum? O que as Escrituras, em um todo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos ensinam sobre o jejum. É isso que eu vou tentar desenvolver um pouco mais neste vídeo. Então fique comigo, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo um texto que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, versos 14 e 15. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Bom, queridos, na história da igreja, sempre houve alguns grupos distintos que, em termos doutrinários, teológicos e exegéticos, se diferem completamente no seu modo, então, de interpretar a Escritura, no seu modo de pensar, no seu modo de ensinar e no seu modo de viver. E aqui eu citar pelo menos dois grupos que são linhas perigosíssimas, que negam a suficiência da pessoa e da obra de Cristo, que negam a eficácia da graça de Deus, que desprezam o poder e a ação do Espírito Santo e que também enfatizam tanto a graça de Deus e desprezam então a importância da obediência e da santificação. Então, em primeiro lugar, nós temos aí o legalismo, os legalistas. E em segundo lugar, nós temos o liberalismo, os liberais. Em primeiro lugar, nós temos os legalistas e em segundo lugar, nós temos os liberais. Comecemos então pelo primeiro, pelo legalismo, pelos legalistas. Então, o legalismo é o excesso de normas e doutrinas que dificultam a salvação de alguém. São então normas e regras que aparentemente
tem um caráter espiritual. E o que define então se a pessoa é verdadeiramente espiritual ou não, está na sua observância à lei. Está condicionada então ao cumprimento da lei, à obediência da lei. Então, a maioria das suas normas, das suas regras, elas são doutrinas de homens e não de Deus, que exigem então submissão e obediência. E que então, dependente da resposta da pessoa, se ela obedecer, ela receberá então o favor e a bênção de Deus. Se não, ela receberá então o castigo, a punição, a maldição. E jamais então pode ser salva ou obter a salvação. Basicamente então este primeiro grupo, o legalismo, ele ensina que o homem é salvo pelas obras. Que a sua salvação ela depende exclusivamente das suas obras, dos seus atos, das suas escolhas. A santidade então da pessoa, ela é medida pela aparência, pelo quanto então essa pessoa obedece às leis, pelo quanto essa pessoa obedece aos rituais. Normalmente, as pessoas deste grupo, elas tendem a odiar a Deus e a olhar então para Deus como um carrasco, como o próprio Martinho Lutero, que antes então de se converter, Lutero ele faria o seu corpo, ele se mutilava, ele fazia milhares de sacrifícios para que fosse aceito por Deus, para então obter o perdão e o favor de Deus. E Lutero, como não conseguia então obter a perfeição, Lutero então ficava terrivelmente assustado diante de um Deus santo, justo e perfeito. Então ele olhava para si, para a sua impossibilidade de cumprir a lei, de satisfazer as exigências da lei de Deus, e Lutero então ele se sentia tão perdido e tão condenado por não conseguir cumprir a lei. E assim foi a sua vida, até ele se converter. O legalismo, ele se manifesta então principalmente nos meios religiosos, onde existe então a imposição de dogmas, preceitos, leis, que não importa se a pessoa compreende a estas ou não, mas o mais importante é que as pessoas possam obedecer, porque isso ditará se ela será salva e bem-sucedida ou não. O legalismo, então, ele ensina salvação por obras. A salvação, então, ela não depende de Cristo. Ela não depende do mérito e da justiça de Cristo. Mas ela depende, sim, do mérito humano. Do quanto, então, o homem obedece ou não. Do quanto ele cumpre os rituais ou não. Do quanto ele cumpre a lei ou não. Então, a justiça para a salvação, ela está no homem e não em Cristo. O legalismo, eles negam a suficiência de Cristo para a salvação por meio da fé mediante a graça de Deus. Eles negam então a graça de Deus, eles negam então a eficácia da graça de Deus na salvação, para a salvação. O seu ensino é uma profanação à Trindade, profana Deus Pai, profana Deus Filho e profana Deus Espírito Santo. E faz sangrar o texto bíblico, como o meu pastor afirma. Em segundo lugar, nós temos aí os liberais, o liberalismo. O liberalismo, por sua vez, enfatiza então demasiado uma suposta liberdade. Vejam que no liberalismo eles não negam a salvação por meio da fé em Cristo mediante a graça de Deus. Porém, o que é que eles fazem? Eles relativizam o texto bíblico. Eles negam a suficiência das Escrituras. Eles enfatizam então uma liberdade religiosa ao ponto de não considerarem as advertências e as instruções a respeito do que significa de facto viver a vida cristã. Do que significa viver uma vida de santificação, de seguir então o padrão que a Escritura estabelece para o crente. Então, os liberais, eles ensinam que o crente é livre e pode viver como acha melhor. Tem liberdade para cultuar a Deus e servir a Deus como quer. Aquilo então que as Escrituras não proíbem diretamente para eles,
É uma porta aberta para promover ideias, pensamentos e ideologias. Por isso hoje nós vemos tantas aberrações dentro da igreja. Entretenimento, festas, discotecas gospels. Então, os liberais, eles usam a graça de Deus como meio lícito para viver uma vida secularizada, para secularizar a igreja, para secularizar a sua doutrina e declarar que tudo isso é natural. Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui dois extremos. Os legalistas, que negam a pessoa e a obra de Cristo, a sua obra completa e perfeita na salvação de pecadores, negando então o peso e o resultado da graça de Deus e colocando julgos em cima das pessoas. E já os liberais, que profanam então a graça de Deus, negam a suficiência, a inerrância, a autoridade das Escrituras sobre a igreja. E por isso acabam então abraçando o que convém e rejeitam aquilo que odeiam. Como é óbvio, queridos, nós devemos rejeitar e repudiar estes dois grupos, porque são ensinamentos que não correspondem à doutrina dos apóstolos, à doutrina de Cristo. Então nós devemos permanecer nas Escrituras e reconhecer a autoridade e a suficiência das Escrituras sobre a Igreja de Jesus Cristo, sobre o povo de Deus. Então nós precisamos ser equilibrados, conscientes e afirmar uma confissão de fé bíblica que está unida, amparada e conformada com o texto bíblico, com as Sagradas Escrituras. Então nós cremos que a nossa salvação, ela depende de Cristo. Ela depende da sua morte e ressurreição. Ela depende da aceitação de Deus pelo preço pago pelo seu Filho na cruz para perdão, redenção e reconciliação. Nós cremos então na justiça e nos méritos de Cristo. Nós confiamos sim na supremacia da obra de Deus. Nós reconhecemos sim o seu plano redentivo. Nós reconhecemos o papel do seu Filho, o nosso Redentor e Salvador. Nós cremos sim e confiamos absolutamente que a sua obra é eficaz, é absoluta, é perfeita e completa em nossas vidas. Nós cremos sim que somos salvos pela fé em Cristo mediante a graça de Deus. Nós cremos sim que uma vez que somos salvos pelo favor de Cristo, estamos unidos a Deus, filiados a Deus por causa de Jesus Cristo. E por isso então nós vivemos sobre um relacionamento onde Cristo é o centro, onde Cristo é a porta de entrada, onde Cristo é o caminho de entrada. E esse relacionamento deve ser o quê? Cultivado, exercitado, fortalecido sobre o princípio da palavra, sobre o princípio da oração, sobre o princípio da comunhão e sobre o princípio do jejum. E aqui nós temos a diferença, porque o verdadeiro discípulo, ele cultiva estes princípios de forma natural. Ele não faz nada disso por medo do inferno, por medo de ser rejeitado, ou para obter a salvação, ou para obter a aprovação, ou por reconhecimento religioso, ou por reconhecimento de pessoas. Não, não e não. O verdadeiro discípulo, ele ama a presença de Deus. E tudo o que ele faz tem uma só finalidade: a glória de Deus Pai. Ele vive para a glória de Deus Pai. Tudo o que ele faz é para a glória de Deus Pai. Ele vive para a glória de Deus. E é interessante, queridos, lembrar-vos que estes dois grupos, os legalistas e os liberais, ambos têm uma aparência piedosa. Ambos praticam exercícios religiosos. Ambos fazem parte de uma comunidade. Ambos oram. Ambos cultuam. Ambos observam a lei. Ambos aparentemente obedecem. Uns de forma absolutamente extrema e outros de forma relativa. Uns porque querem ser salvos e outros porque aparentemente já são salvos. E no tocante ao nosso tema, ao jejum, nós vemos também os dois extremos aqui. Os legalistas, eles jejuam para obter a aceitação de Deus. Eles jejuam para obter a salvação.
Eles o fazem porque é um modelo religioso, um modelo de piedade, um modelo de devoção, um modelo de santidade. Eles o fazem não por prazer, não por alegria, não por amor, mas o fazem por obrigação, como uma exigência da lei. Já os liberais é o contrário. Pois uma vez que já receberam a aceitação de Deus por meio da fé em Cristo, por já serem salvos pela graça, então eles não precisam de jejuar, eles não precisam observar ou praticar o jejum em sua vida. Ora, veja bem, uns buscam a aprovação de Deus, os legalistas, de forma sacrificial, completamente, muitas vezes sem entendimento, por medo, através do jejum. E outros, os liberais, rejeitam por completo, por já ter recebido a aprovação e o favor de Deus. Então nós já conhecemos aqui os dois extremos. Os legalistas e os liberais. E com certeza, queridos, nós conhecemos muitas pessoas assim. Muitas comunidades assim. No entanto, vale perguntar: você se assemelha a algum destes grupos? Você já parou para pensar, para refletir sobre isto? Por que é que você ora? Por que é que você ora? Por que é que você faz parte de uma comunidade? Qual o seu verdadeiro sentimento? Qual a sua verdadeira motivação? Quais as suas pretensões? Nós devemos pensar, nós devemos refletir. E infelizmente estes dois grupos, os legalistas e os liberais, eles têm profanado, de certa forma, um dos meios da graça e usado de forma tola, superficial e sacrificial. E aqui eu me refiro ao jejum. Se então para os legalistas o jejum é importantíssimo para manter um padrão de justiça e santidade, já para os liberais é um ato sacrificial e desnecessário. Mas, e para o verdadeiro discípulo? Qual o significado? Qual o valor? Qual a importância do jejum? É válido ou não? Deve ser cultivado, sim ou não? Um dos grandes problemas em nossos dias é, sem dúvida, a diversidade de pensamentos a respeito da prática do jejum. Porém, o que sobressai normalmente é aquela ênfase que o jejum está ligado à abstinência, onde o jejum simboliza um mero abandono. Um mero, então, ato de abdicar de algo agradável em favor de benefícios. Como se fosse uma troca. Como se fosse, então, algo que nos beneficia. Seja ele qual for o propósito espiritual. Ou como algumas pessoas dizem que o jejum é simplesmente matar a carne. Renunciar à carne. Sabem, queridos, isso é uma definição muito barata, uma definição muito tola, muito superficial. Porque isso vai tirar a verdadeira beleza, a verdadeira alegria que o jejum pode trazer como meio da graça de Deus para fortalecer e aprofundar os nossos afetos para com Deus. E isso só os verdadeiros discípulos vão e podem entender. Porque se nós compreendermos o verdadeiro propósito do jejum, nós estaremos diante de uma nova ferramenta poderosa para enriquecer o nosso prazer em Jesus. A pergunta então é: o que é o jejum? O que é o jejum? O jejum é um meio excepcional projetado para canalizar e expressar nosso desejo por Deus e nosso santo descontentamento em um mundo caído. O jejum é um meio para aqueles que não estão satisfeitos com a sua condição espiritual. O jejum é um meio para aqueles que desejam mais da graça de Deus, para os que se sentem verdadeiramente necessitados e famintos de Deus. E as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, incluem muitas formas de jejum.
O jejum pessoal, o jejum comunitário, o jejum público, o jejum particular, o jejum congregacional, o nacional, o regular, o ocasional, o parcial e o absoluto. É claro que normalmente nós pensamos no jejum como uma renúncia voluntária à comida, por um tempo limitado, por um propósito espiritual expresso. No entanto, jamais poderemos definir o jejum apenas como a abstinência de qualquer coisa sem ter em vista o propósito espiritual. E isso é muito importante frisar. O jejum cristão, ele está ligado, sim, à privatização de ficar sem comida por algum período, mas sempre tendo em vista algum propósito espiritual específico. E nas Escrituras, queridos, nós vemos propósitos específicos ligados ao jejum. E nós vemos essa prática sendo observada com a finalidade de fortalecimento espiritual, de busca pela orientação de Deus, expressões de lamento e confissão de pecados, busca por libertação, um meio de expressar então arrependimento e voltar-se para Deus, um modo então de se humilhar diante de Deus, um meio de expressar preocupação com a obra de Deus, um meio de ministrar às necessidades do próximo, um meio de vencer a tentação e dedicar-se mais a Deus, um meio também de expressar amor, gratidão, louvor e adoração a Deus. E é bem verdade que existe, de facto, muitos potenciais propósitos. Sempre vai depender do contexto e da situação. Mas saiba de uma coisa. A essência do jejum, ela é só uma. Porque o verdadeiro jejum deve ser a expressão do cristão ter encontrado o seu maior prazer e a sua maior alegria na vida em Deus. Os liberais, por exemplo, eles dizem o seguinte: no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça, no tempo da graça, não existe ordem ou mandamento algum para os cristãos jejuarem em determinados dias ou com frequência específica. Isso faz parte do Antigo Testamento, era lei judaica, era para os judeus. Nós vamos responder a isso. É importante então entender o conceito bíblico do jejum e relembrar para nós que o jejum não foi inventado pelo homem. O jejum não foi inventado pela igreja, nem tampouco pelo próprio Senhor Jesus. Porque bem antes de Jesus nascer em forma humana, de encarnar e habitar entre nós na terra, o jejum já era de facto uma prática regular no Antigo Testamento. Jejuar, então, era se abster voluntariamente por um dia ou por vários dias de alimento ou às vezes de água. Nós temos, então, relatos de jejum de um dia no Antigo Testamento. Nós temos relatos de jejum de 7 dias e até mesmo de 40 dias. Mas, basicamente, o jejum era para ficar sem comida durante um período com finalidades ou objetivos claros. E uma coisa que precisa ser dita, que precisa ser lembrada e afirmada em nossos dias é que o jejum era e sempre foi acompanhado da oração. O jejum era feito sempre com a oração. O jejum, então, o que as Escrituras ensinam, nunca foi visto como uma coisa isolada, como uma coisa divorciada da oração, onde simplesmente a pessoa ela deixava de comer para agradar a Deus, ou para receber o favor, a aceitação de Deus. Não, nada disso. Muito pelo contrário, queridos. Jejum sempre andou de mãos dadas com oração. O jejum sempre andou de mãos dadas com oração. O jejum do Antigo Testamento sempre está junto com a oração. E o objetivo de quem jejuava era tirar então um tempo para orar e para buscar a Deus. E nesse período a pessoa ela se abstia de alimentos, ela se abstia de água, com o objetivo de preparar o coração para melhor servir a Deus em oração. Tanto é que por várias vezes no Antigo Testamento o jejum ele é referido como sendo afligir a alma, como sendo afligir a alma. Essa então era uma expressão usada pelo salmista Davi. O Salmo
35, verso 13, Davi diz que ele afligia a sua alma com jejum e oração e se reclinava sobre o peito. Para Davi, o jejum, ele tinha como objetivo afligir a alma, quebrantar a sua alma. Entretanto, é preciso dizer também que só existe um jejum no Antigo Testamento que era obrigatório, que era mandatório, que era mandamento, que era então o jejum no dia da expiação. Era uma vez ao ano. Era então aquele dia que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados do povo de Israel. E Moisés, ao falar sobre aquele dia, o dia da expiação, que está no livro do Levítico, no capítulo 16, a partir do versículo 29 em diante, onde Moisés diz que naquele dia da expiação o povo era chamado a afligir a alma. Ele vai dizer isso pelo menos 3 vezes. A palavra jejum, ela não aparece, mas é o que significa então afligir a alma. Ou seja, Moisés estava dizendo, vocês vão se abster de comer nesse dia. Essa abstinência de alimento, que é o jejum, essa falta de alimento, que é no corpo, ele acaba produzindo um efeito na alma, a aflição, a fome e o senso que vocês precisam de comida, que vocês dependem do alimento para viver. Então isso deveria refletir a atitude do judeu. Da mesma forma, então, que o corpo deles sentia falta do alimento, sentia falta da água, assim a sua alma deveria sentir falta de Deus. Deveria sentir então a dependência de Deus, de como então eles precisavam de Deus para viver uma vida agradável a Deus. Então, havia um dia do ano em que o jejum era mandamento, era mandatório para os judeus. Mas apesar disso, vale lembrar, apesar disso, os judeus costumavam tomar iniciativas para jejuar. E há muitos casos, queridos, que estão relatados no Antigo Testamento, de jejum que eram praticados pelos judeus como povo, ou individualmente. E geralmente eles faziam isso quando eles estavam tristes pelos pecados que eles cometeram. Eles estavam então arrependidos e queriam então pedir perdão a Deus. Então, como expressão de quebrantamento do coração, eles ficavam então sem comer um dia ou vários dias, enquanto buscavam a Deus pedindo perdão e reconciliação com Deus. Uma outra ocasião que os judeus jejuavam, sem ser no dia da expiação, era quando eles estavam angustiados com alguma calamidade pública. Isto é, se a chuva não estivesse chegando. Se houvesse então risco de perder as colheitas, havendo então crise económica, crise religiosa, crise política, também então diante de inimigos poderosos que eles enfrentariam, então os judeus afligiam a alma e buscavam a Deus, se humilhavam diante de Deus, ficavam sem comer e dedicavam tempo a implorar a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça em seu favor. Então era assim, queridos, que era a prática do jejum no Antigo Testamento. E quando nós fazemos a transição para o Novo Testamento, eu quero citar 2 textos que de facto vão evidenciar que essa prática do jejum não é uma prática estranha no Novo Testamento. Não foi abandonada, não está divorciada do Antigo Testamento, mas era sim uma prática cristã onde o discípulo seria instruído e encorajado a exercer essa prática, o jejum, mas da forma correta, da forma agradável a Deus. Eu quero ler o nosso primeiro texto, que está então no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, dos versos 16 ao 18. Mateus capítulo 6, dos versos 16 ao 18, diz assim: Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Bom, este texto de Mateus 6, ele faz parte de um dos ensinamentos de Jesus que ficou conhecido, como nós sabemos, pelo Sermão do Monte, pelo Sermão da Montanha.
E no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus introduz então aqui a questão da prática, ou a questão do exercício religioso, onde Jesus passaria a mostrar aos seus discípulos a verdadeira maneira de expressarem a sua fé. No capítulo 6, no verso 1, Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão diante do vosso Pai Celestial. Então vejam que é a partir daqui que Jesus fala de 3 práticas dos judeus que refletiam então a fé que eles tinham em Deus e aquilo que eles acreditavam da parte de Deus. No capítulo 6, no verso 2, Jesus vai dizer: quando, pois, deres esmola. No verso 5, Jesus vai dizer: quando, pois, jejuares. E no verso 6, quando, pois, jejuares. Então, eram 3 coisas que caracterizavam o judeu piedoso. Ou seja, o judeu piedoso e temente a Deus era alguém que se preocupava com os pobres, que dava esmolas, orava e jejuava. Eram 3 práticas comuns em Israel naquela época. Portanto, então, Jesus, ao incluir aqui o jejum, ao lado da oração e ao lado de dar esmolas, o Senhor Jesus nos ensina que jejuar faz parte, sim, da vida cristã. Faz parte, então, daquelas disciplinas e práticas espirituais que Deus colocou como meio de crescimento e de expressão da nossa fé e devoção a Ele. Porque Jesus espera que os seus discípulos jejuem também. Porquê? Porque no verso 16 isso vai ficar muito claro. Quando Jesus diz: quando jejuares. Ou seja, Jesus aqui está pressupondo que os seus discípulos vão continuar a prática do jejum que era conhecida pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Então, nós não temos aqui nenhuma proibição. Nós não temos aqui nenhuma abolição de Jesus. Mas Jesus está, então, pressupondo que os seus discípulos continuariam essa prática. Então, respondendo de forma clara a alguns crentes liberais, é bastante óbvio que a prática do jejum faz sim parte da nossa expressão cristã e da nossa piedade e serviço a Deus. E da nossa prática de adoração a Deus. Não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento nós podemos ver isso. O próprio Jesus, mais à frente, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, Jesus vai ensinar que depois da sua morte e ressurreição, os seus discípulos haveriam de jejuar. Olha, vá um bocadinho mais à frente, Mateus capítulo 9, que é o nosso texto que nós iniciamos. Mateus capítulo 9, versos 14 e 15, olha o que ele vai dizer. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? Os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Notem que, embora Jesus, no capítulo 6, tenha pressuposto que os seus discípulos haveriam de jejuar, aparentemente Jesus ele não esperava que os seus discípulos fizessem isso o tempo todo, como os fariseus e como também os discípulos de João Batista. Tanto que para eles é estranho o porquê não verem os discípulos de Jesus jejuarem. Os fariseus, por exemplo, eles jejuavam 2 dias na semana, toda a segunda e toda a quinta-feira. Já os discípulos de Jesus, eles não seguiam essa prática, era uma prática oriunda do rabinismo ou do judaísmo daquela época. Isto não estava previsto no Antigo Testamento, de serem então obrigados a regular a sua vida jejuando 2 dias na semana. Então, aquilo era estranho também para os discípulos de João Batista. Por isso, então, eles passaram a questionar Jesus: como o Senhor, sendo mestre, sendo rabino, se os discípulos dos fariseus jejuam e nós, como discípulos de João Batista, jejuamos, mas por que os seus discípulos não jejuam? Então, aqui, quando Jesus lhes responde, Jesus usa uma paráfrase. Isto é uma figura de um casamento, do noivo e da noiva. Jesus usa então aqui uma analogia. E ele diz: se vocês forem numa festa de casamento, o noivo está lá com a noiva. E eles são então o centro da festa. Eles são, então há toda aquela alegria
Quem vai jejuar numa festa? Quem vai para um casamento? Vai para se alegrar, vai para comer, vai para beber. Era assim que se fazia naquela época e é assim que se faz ainda na nossa época. Então, são expressões de alegria. Por isso não faz sentido jejuar numa festa de casamento. Mas a pergunta é, o que Jesus estava querendo dizer com esta afirmação? Bom, a ideia de Jesus: eu sou o noivo e eu estou aqui com os meus discípulos. A minha presença entre vocês é como a presença do noivo em uma festa. Então, não faz sentido os meus discípulos jejuarem enquanto eu estou aqui. Porque jejum é uma expressão de quebrantamento, é uma expressão de tristeza. E eles não têm motivo para isso, porque eu estou aqui com eles, eu estou aqui entre eles. Mas, entretanto, no final do verso 15, o próprio Jesus vai dizer, no entanto, respondendo para os discípulos, João Batista, ele vai dizer, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será retirado. E então eles vão o quê? Jejuar. Esta é uma afirmação clara ao facto que Jesus haveria de morrer, haveria de ressuscitar, haveria de voltar para o céu. E na ausência física de Cristo, sem a presença ressurreta, física do Senhor Jesus aqui deste mundo, os seus discípulos então aí encontrariam motivo para jejuar, para buscar o Senhor, para clamar pela sua vinda, para clamar pela instalação do seu reino, para clamar pelo avanço da sua palavra, pelo progresso da sua igreja. Então Jesus está pressupondo que depois que ele seja crucificado, morto e sepultado, ressuscita e ascenda aos céus, aí sim os seus discípulos encontrariam ocasião e motivação para jejuar. O próprio Jesus também, pelo registro bíblico, em Mateus capítulo 4, no verso 2, Jesus também jejuou. E isso acontece pelo menos uma vez, onde Jesus então foi tentado por Satanás no deserto. E por 40 dias, segundo o relato da Bíblia, Jesus jejuou. Entretanto, queridos, os evangelhos não descrevem mais nenhum momento do seu ministério em que Jesus tenha jejuado durante esses 3 anos de ministério. Nós temos, sim, vários relatos que Jesus se ausentava para orar, que Jesus se retirava para orar, que ele procurava ficar sozinho e ali buscava então o Pai em oração. A oração era de facto um hábito regular, mas nós não podemos, todavia, afirmar a mesma coisa a respeito do jejum. Porém, também não podemos afirmar com isso que o jejum não era algo válido ou importante para Jesus. Porquê? Porque Jesus jejuou e também pressupôs que os seus discípulos jejuariam. Jesus falou, por exemplo, da importância do jejum naquele episódio onde os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demónio do menino. E quando Jesus então chega e expulsa aquele demónio pela palavra com grande autoridade, ao ser questionado pelos seus discípulos o porquê eles não terem conseguido fazê-lo, Jesus os advertiu dizendo, está lá em Mateus capítulo 17, do verso 14 ao 21. Jesus vai responder para eles. Essa espécie ou essa casta de demónios só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então vejam que, apesar de Jesus não seguir o padrão que muitos rabinos e fariseus seguiam a respeito do jejum, porque era uma doutrina deles e não de Deus, parece que Jesus aqui coloca o jejum com oração em momentos críticos. Talvez momentos mais específicos, momentos de confronto, momentos de lutas contra os poderes das trevas, momentos de dificuldade, de guerra, onde então o jejum e a oração seriam meios para resistir e para triunfar. E isso bate muito bem com aquilo que nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, que relata então o ministério dos apóstolos e o crescimento e desenvolvimento da igreja cristã. E aqui sim, nós temos 2 momentos onde o jejum aparece em 2 situações. O primeiro momento está lá em Atos, capítulo 13, do verso 2 e 3. Quando diz então que a igreja de Antioquia, ou os líderes da igreja de Antioquia, estavam servindo ao Senhor com jejuns e oração. E o Espírito Santo disse, separem Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram.
Então é notório a importância que o jejum e a oração teve aqui no ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo, no cumprimento da sua vontade, na obra missionária que seria expandida através de Paulo e Barnabé. Vejam que eles estavam orando e jejuando. E orando e jejuando, eles ouviram a Deus, eles obedeceram. Orando e jejuando, eles enviaram então agora aqueles missionários para aquela que foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Entretanto, o mesmo texto continua. E no final do capítulo 14, depois então de terem sido bem-sucedidos naquela primeira missão e terem plantado agora várias igrejas, diz a partir do versículo 23 do capítulo 14 de Atos que Paulo e Barnabé elegeram agora presbíteros para governar e cuidar dessas igrejas que foram plantadas. E o texto é claro, porque Lucas ele enfatiza que eles fizeram isso, eles fizeram essas eleições depois de orar e jejuar. Não existe mais nenhum relato em Atos, só mesmo estes dois momentos. Com isto, talvez você esteja pensando e esteja questionando aí na sua mente. Mas será que você está me dizendo que o jejum não é assim tão importante? Porque, primeiro, ele está dizendo que Jesus só jejuou uma vez. Mas, entretanto, nós vemos dois textos onde Jesus realmente afirmou que os seus discípulos jejuariam. Mas agora nós só temos essa prática sendo praticada por 2 vezes no livro de Atos. Bom, isso parece uma contradição. Parece que isso não é importante. Até parece ser uma prática irrelevante. Porquê? Porque nós sabemos, à luz de Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabemos então que esses elementos definiam o seu cristianismo, aquilo que eles eram, aquilo que eles acreditavam e aquilo que eles viviam. Mas nós não vemos muita importância a respeito do jejum, como com a oração ou com a doutrina ou o ensino. Bom, de facto isso é verdade. Porém, isso não significa que o jejum não era importante. Muito pelo contrário. Se nós formos, queridos, espiritualmente maduros, nós vamos olhar, por exemplo, para o texto de Atos 13 e Atos 14 e entender que o jejum e a oração, elas tiveram uma importância tremenda no desenvolvimento do ídolo, no desenvolvimento da proclamação do Evangelho. Porquê? Porque eles, jejuando e orando, receberam a orientação divina para que os planos e os propósitos de Deus se cumprissem. Nós vemos então a importância do jejum e da oração na eleição da liderança das igrejas locais, na responsabilidade então de levantar e impor as mãos naqueles que permaneceriam cuidando do povo, que teriam então agora a responsabilidade de ensinar, de discipular, de cuidar, de apacentar daqueles que já tinham vindo à fé e naqueles que viriam e seriam agregados, seriam alcançados à fé. Eu pergunto, isso não evidencia importância? Isso não respalda algo relevantíssimo, algo importantíssimo? Vejam que nós estamos falando de decisões que estão ligadas à soberania de Deus. São meios que Deus usa para comunicar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E por isso é um sério erro desconsiderar o jejum e a sua importância. Então nós devemos ter muita cautela e seguir aqui uma linha que deve ser equilibrada. Porque apesar de o jejum não ser um mandamento, o jejum não ser uma ordenança, isso não significa que o jejum não deva ser exercido e cultivado. Isso não significa que ele não faça parte da vida cristã, do viver cristão. Porque como nós vimos, faz parte. Jesus jejuou, os discípulos jejuariam e de facto jejuaram. Atos 13 e 14 evidencia isso. Se nós, por exemplo, olharmos para o ministério do apóstolo Paulo, nós entenderemos também que Paulo jejuava, que ele costumava jejuar diante das angústias, das adversidades, das dificuldades do seu ministério. Podemos ver que por 2 vezes o apóstolo Paulo coloca o jejum
naquela lista que ele considerava como o sofrimento dele por amor a Cristo. Aquilo então que ele fazia, que provava que ele era servo e apóstolo de Cristo. A primeira está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E a segunda está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Onde Paulo, então, ele começa a descrever aquilo que ele passou por causa de Cristo. Naufrágio, perseguição, apedrejamento, traição dos irmãos, em jejuns, em vigílias, em fome, em nudez. Então, nesses seus sofrimentos que ele passava por Cristo, ele insere então aqui o jejum. Mostrando então que o próprio Paulo, ele jejuava no meio das adversidades que ele enfrentava por causa da pregação do Evangelho. E quando Jesus profetizou que os seus discípulos jejuariam, Paulo estava incluído com certeza nisso. Porque Jesus estava enfatizando uma verdade que aconteceria lá na frente. Paulo era apóstolo, mas Paulo também era discípulo. Entretanto, é preciso dizer que tanto as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, como as cartas de os demais apóstolos escreveram às igrejas locais, nós não encontraremos, queridos, uma única ordem que os crentes jejuavam, ou nenhumas orientações para que os crentes jejuem. Pois nós encontraremos sim várias instruções do tipo: orem sem cessar, orem a todo tempo, orem pelos seus irmãos, orem desta forma, orem no Espírito, perseverem na oração. Mas não há de facto uma recomendação para jejuar ou que nos diga a maneira de como fazê-lo. No entanto, nós já sabemos que o jejum sempre vem com oração, mas a oração, ela nem sempre vem com o jejum. E isso também resume aquilo que nós encontramos do jejum no Novo Testamento. Por isso, nós precisamos então ser cautelosos, espirituais e equilibrados e afirmar com clareza que o jejum é voluntário para os crentes, é voluntário para os cristãos. É algo individual que acontece então entre o crente e Deus. Orar, você e eu não temos opção. Há ordens claras, há mandamentos claros na Bíblia que nos ensinam a importância de nós cultivarmos a oração e de nós fazermos isso o tempo todo. Mas jejuar é alguma coisa que é então colocado como um elemento voluntário. Jesus pressupõe que o jejum vai fazer parte da nossa piedade cristã. Isso é alguma coisa que você, enquanto crente, deve decidir fazer. E jejuar não como um mandamento, mas usar então o jejum como meio de arrependimento. Usar então o jejum como meio de quebrantamento, como meio então de buscar mais de Deus e da sua graça, como meio de estar mais perto de Deus e da sua palavra, como meio então de separação, como meio então de santificação, como meio onde você reconhece de forma consciente um descontentamento a respeito da sua vida com Deus e a necessidade então de ser mais bíblico, mais santo, mais parecido com Cristo, e reconhecendo então agora tudo isso, você passa a fazer, a observar, a regular a sua vida usando o jejum como um exercício espiritual, para que você passe então a cultivar com um propósito bem definido de se dirigir para Deus, de estar mais perto de Deus, para estar mais perto da santidade de Deus, para estar mais perto da sua vontade e cada vez mais longe do mundo e do pecado. E isso sim é completamente bíblico, é completamente sensato, é completamente nobre. É sim um exercício espiritual que promoverá o bem da sua alma, trazendo riqueza e saúde espiritual em sua mente e coração e um maior afeto por Deus em sua alma. Então você deve fazer isso. Aliás, nós devemos fazer isso. Nós precisamos sim fazê-lo, mas nunca de forma legalista, nunca por ostentação, como Jesus denuncia em Mateus 6. Ninguém precisa saber do meu compromisso com o jejum. Ninguém precisa saber quantas vezes eu jejuo durante a semana, durante o mês, durante o ano. A não ser que isso sirva de estímulo. A não ser que isso sirva de encorajamento para a sua vida espiritual, para a sua alma. Mas quando o fizer, faça de forma silenciosa, sem se promover, sem querer dar nas vistas. Outra coisa que precisa ser dita, que deve ser dita, é que enquanto igreja local, enquanto comunidade, é possível, é louvável que jejuns sejam feitos, mas sempre junto da oração. Jamais o jejum deve estar desprovido, divorciado, separado da oração.
Então, sempre que for necessário, devemos sim jejuar e orar enquanto igreja, jejuar e orar enquanto comunidade. Calamidade pública, crise económica, crise religiosa, guerras, lutas, advertências, perseguição, orientação divina, eleição de presbíteros, eleição de obreiros, de pastores, decisões difíceis são momentos que nós vemos pelas Escrituras onde o jejum era praticado. Então está absolutamente correto que a igreja separe dias, semanas, meses, anos para jejuar e orar. O que não podemos fazer é desconsiderar o ensino de Jesus em Mateus 6, que está denunciando a forma errada de jejuar. Porque se nós nos lembrarmos daquela história que Jesus conta sobre dois homens, o fariseu e o publicano, que vão então ao templo e ambos se dirigem a Deus em oração. Onde então aquele publicano, que se considerava absolutamente pecador, ele vai se dirigir a Deus em oração, ele se sente tão envergonhado e tão constrangido ao ponto de não conseguir sequer levantar a sua cabeça e olhar ao céu. Então ele bate no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Já então a oração do fariseu foi totalmente diferente. Porque ele se dirige a Deus de forma soberba e ele diz: ó Deus, graças a Deus, porque não sou como este publicano. Pois eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo tudo o que tenho. Obrigado, Senhor, por quem eu sou. Então em sua oração havia ostentação, orgulho, vaidade e desmerecia o seu próximo, isto é, o publicano. No entanto, nada disso impressionava ou agradava a Deus. Porquê? Porque nessa história que Jesus contou, quem saiu perdoado e justificado, recebendo o favor de Deus, não foi o fariseu, mas foi o publicano. O fariseu foi reprovado por Deus. E essa atitude do fariseu, dessa história que Jesus conta, refletia bem a atitude das pessoas no tempo de Jesus. Não todos, claro, para com o jejum. O jejum naquele tempo era visto como algo meritório, como uma celebração religiosa, que se você fizesse era como se Deus fosse então obrigado a lhe atender. Era feito com ostentação. Que é sem dúvida então o ponto de Mateus 6, que Jesus está denunciando, que Jesus está refutando, que Jesus está combatendo. E Jesus está dizendo então para os seus discípulos, quando jejuarem, não serem como aqueles religiosos. Então a pergunta é como eles faziam? Além de se gloriarem, além de serem orgulhosos, além de ser vaidosos. Jesus diz que eles queriam ser vistos pelos homens. Mas como eles faziam isso? Bom, naquele tempo eles desfiguravam o rosto. Eles deixavam a barba crescer. Eles não aparavam a barba. Eles não cuidavam do cabelo. Deixavam então o cabelo despenteado. E assim então eles iam para a praça pública andando devagar com a cabeça para baixo. E as pessoas então olhavam e diziam: aquele homem está jejuando. Uau! Que homem santo! Ele está jejuando. Esse homem é verdadeiramente espiritual. Eu quero ser como esse homem. Olha que exemplo de espiritualidade. E ali estava o sujeito hipócrita. Ele até podia estar, de facto, jejuando de verdade. Mas o ponto engraçado, queridos, é que muitos nem faziam isso. Porque apenas faziam de contas. Eles agiam como se estivessem jejuando. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Os que jejuavam mesmo, mas com a motivação errada, e aqueles que não jejuavam sequer, mas que queriam fazer-se passar por pessoas religiosas para obter reconhecimento, com a motivação errada também. Ostentação, poder, fama, reconhecimento, estatuto. Era a motivação maior. Era a motivação maior daqueles hipócritas religiosos. Eles faziam então isto em busca de impressionar pessoas pela sua piedade e devoção a respeito então das suas molas, oração e jejum. Mas Jesus os denuncia. Jesus denuncia a sua ostentação, a sua motivação errada e a sua hipocrisia diante de Deus. Então este ponto é importante, até porque não basta simplesmente jejuar, mas saber como jejuar e saber por que jejuar e refletir sobre a razão e a motivação de o fazer. É necessário, queridos, nós estarmos desprovidos da falsa piedade. É necessário nós estarmos desprovidos da vaidade, da arrogância,
de estarmos desprovidos de motivações que tendem a buscar aplausos, que tendem a buscar reconhecimento. É necessário nós estarmos desprovidos da falsa piedade, isto é, de estar mais preocupados com o que os homens vão pensar e dizer do que com o que próprio Deus vai pensar e dizer. Então é necessário refletir qual a finalidade e qual a motivação que me leva a jejuar. Qual o objetivo espiritual? Qual a finalidade espiritual? Qual é a causa espiritual? Se de facto existe alguma verdadeira espiritualidade nisso. Porque se o objetivo é me conduzir para mais perto de Deus, se a finalidade é me conduzir a uma maior familiaridade de Deus, da sua palavra, da sua vontade, se a minha motivação é ser mais parecido e semelhante a Cristo, se a minha motivação é estar cada vez mais unido a Cristo, ao seu reino, ao seu evangelho, à sua vontade e ao seu propósito, se a minha finalidade é refletir mais da santidade, da justiça e do caráter de Cristo, se o objetivo é crescer, é amadurecer, é ser conformado à imagem e semelhança de Cristo, é crescer em temor, é viver então de forma mais piedosa, mais reta, é então agradar a Deus e viver uma vida que agrada e glorifica a Deus. Até porque nós devemos pensar no jejum, olhar para o jejum, exercer e cultivar o jejum sempre, de forma equilibrada, madura e espiritual. E entender que o verdadeiro jejum, o jejum bíblico, o jejum aceitável, sempre será aquele que promove verdadeiro arrependimento, verdadeira confissão de pecados, verdadeiro lamento, verdadeiro quebrantamento e verdadeiro constrangimento. O verdadeiro jejum, ele é acompanhado da oração. Ele é acompanhado do lamento, ele é acompanhado da tristeza, ele é acompanhado da vergonha, ele é acompanhado do constrangimento, ele é acompanhado do reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Da nossa carência e da nossa necessidade de Deus, da nossa dependência da misericórdia e da graça de Deus. Saiba que o verdadeiro jejum, ele traz mudança e transformação. O verdadeiro jejum, ele traz uma reforma espiritual. Ele traz uma reforma na vida do discípulo. O verdadeiro jejum, quando ele é aplicado de forma verdadeiramente espiritual, ele promove novidade de vida, santidade, adoração, servidão, boas obras, piedade, amor a Deus, amor pelas Escrituras Sagradas, amor pelo Reino, um senso de urgência perante a missão que nos foi confiada e uma responsabilidade perante os pecadores e perante a sociedade. Traz força, vigor, capacitação, autoridade, eficácia, discernimento, sensibilidade, sabedoria, poder do alto, ousadia, intrepidez, revestimento e orientação de Deus. Algumas aplicações finais. Nós vimos então que o jejum era uma prática regular, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vimos que o jejum sempre era acompanhado da oração. Nós vimos que o jejum sempre está ligado a um propósito espiritual. Nós vimos que o jejum não era meramente abdicar do alimento, renunciar ao alimento com o propósito de receber, então, de Deus algo meritório, algum benefício terreno, materialista. Muito pelo contrário, porque o jejum sempre está ligado, unido às coisas do alto. O seu propósito é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Nós vimos também que o jejum não deve ser feito de forma tola e sacrificial. Vimos que, mesmo não sendo um mandamento no Novo Testamento, ainda assim vimos o quanto o jejum é importante, o quanto ele foi importante no desenvolvimento do ídolo, no cumprimento dos planos de Deus, na proclamação do Evangelho aos confins da terra. Nós vimos que, mesmo não sendo um elemento vital como a oração, a doutrina, a comunhão, o partir do pão, ainda assim o jejum é importante e deve ser cultivado e observado, tanto individualmente como coletivamente enquanto igreja local, enquanto comunidade. Nós somos então chamados a valorizar o jejum, não para a salvação, mas como um meio, como um caminho que nos faz pensar mais em Cristo, como uma estrada que nos direciona para mais perto de Deus, que nos faz mais sensíveis ao Espírito de Deus, que nos faz mais sensíveis às coisas do alto, onde somos moldados e regulados a olhar mais para Deus,
a pensar mais em Deus, a apreciar mais da pessoa bendita de Cristo, a ansiar pelo seu alimento, pelo nutrimento da nossa alma, onde as nossas afeições e devoções estarão centradas em Deus e unicamente em Deus. O jejum pode ser a maior expressão de contentamento e prazer, a alegria de ter encontrado Deus nas nossas vidas. O jejum, para John Piper, é um brado que envergonha e despedaça a carne, e ao mesmo tempo um brado tremendamente espiritual que enfatiza o seguinte: ó Deus, eu te desejo muito. Finalizo dizendo o seguinte, que jejuar é um dos meios da graça mais tremendos, e em última medida, só aqueles que amam e desejam verdadeiramente a Deus cultivarão e aplicarão esse exercício espiritual, e isso mostrará desespero, paixão, sede e fome por Deus. Reflita sobre esta mensagem e note a sua posição a respeito do jejum. Partilhe este vídeo e reflita. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento para entender este tema tão importante e tão relevante. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.